Olá pessoal, bem-vindos ao Fica a Dica Games e Detonado, e hoje eu vou fazer a análise para vocês completa do Far Cry Primal. Não vai ser uma análise rápida, vai ser uma análise um pouco demorada, mas eu vou falar de todos os aspectos do jogo. Se você não conhece, então aproveita e fica aí para conhecer um pouquinho desse jogaço. Vou falar então da história do jogo, né? Você começa jogando com um Takar, ele é o protagonista da história, ele é um caçador da tribo Engia. Apesar de ser um jogo de primeira pessoa, onde você não vê o personagem, a Ubisoft desenhou, né, fez o personagem. Então essa imagem aqui é a imagem do Takar, o seu personagem que você joga. E se você quiser saber o início da história, eu não vou falar aqui nessa análise, porque eu tenho um outro vídeo aqui no canal que eu joguei 30 minutos, não é imitando o Zangado, o canal do Zangado, que é um canal consagrado, que eu assisto também, o canal dele, as análises dele. Ele ainda não fez análise, então não estou imitando a análise dele. Não é imitando ele, esse questão de 30 minutos, mas é porque foi 30 minutos exatos que você tem do início do jogo até onde eu vou começar a explicar o jogo. Porque antes não adiantava falar em cima de meia hora ali, porque é o ponto que você não tem acesso a mapa, não dá pra explicar nada. Ali é uma introdução que você joga, como se fosse uma CG onde você joga. E aí ali você vai entender a história, você vai entender como o Takar veio parar nessa confusão toda que é o mundo de Far Cry Primal, que é um jogaço. Assiste o outro vídeo, dá uma parada nesse, assiste o outro vídeo lá, depois você volta aqui para análise, que eu acho que vai ficar bem melhor o seu entendimento. Então vamos começar. O Far Cry não se passa na pré-história, ele se passa no ano de 10.000 a.C. Não é a pré-história, não tem dinossauro no jogo. Você já tem os homens modernos, você tem uma tribo inimiga no jogo que parece um pouco mais primitiva pelo formato do crânio deles, enquanto que a sua tribo já são feições do homem moderno. E a outra, que é chamada de Ul'Dan, os caras são muito brutos, parece assim um pouco ainda meio macacos, então parece uma tribo mais primitiva. Tem uma outra tribo também que aparece sempre no jogo de azul, e esses também são bem modernos. Então vamos passar agora para a questão gráfica. A questão gráfica do jogo é um ponto forte. Sempre foi na série Far Cry a questão gráfica do jogo ser um ponto muito forte. E não ficou para trás. O gráfico desse jogo, vocês podem estar vendo aí no gameplay, é belíssimo. Os animais são muito bem feitos. As pessoas também, os personagens são muito bem construídos. Iluminação, partícula, água, tudo isso é muito bem feito. É um jogo que realmente salta aos seus olhos, tem hora que você fica parado, nossa, que paisagem espetacular. Então você tem campos, floresta, neve, água, tudo muito bem construído. Não foi feito de qualquer jeito, apesar do mapa ser grande e ter aquela polêmica de que o mapa de Far Cry Primal é igual ao mapa do Far Cry 4. Eu não sei porque eu não joguei Far Cry 4. Eu já tinha desistido dessa série Far Cry, porque pra mim tava enjoado demais. Eu joguei o 1. Tem uma surpresa no final do 1 que eu não vou falar, que talvez você queira jogar ainda. E não joguei mais Far Cry, porque eu achei, nossa, o 2 não tinha chato, uma história chata. O 3, nossa, que história horrível. E o 4 também, falei, isso aí tem que realmente mudar essa série, porque senão ele tá perdendo venda e os caras querem vender. E quando anunciou esse Far Cry, eu falei, esse jogo vai ser foda. E realmente o jogo é muito bom. Se você curte essa época de Dente de Sabre, Mamute, cara, é um jogaço. Você se sente realmente lá. Essa questão gráfica do jogo foi tão bem feita que você realmente se sente lá há 10.000 anos atrás. Mudou totalmente a cara do Far Cry, porque agora não é mais um jogo de tiro simplesmente, mas um jogo de sobrevivência, onde você tem que montar itens. Como assim montar esses itens para sobreviver? Você tem que montar o item, você tem que montar o seu arco, você tem que montar o seu tacape, sua lança. E depois você tem que coletar os itens, madeira para fazer as flechas, lascas de pedra para você fazer a lança, enfim. O jogo tem essa pegada de sobrevivência, você coleta tudo da natureza, tudo, inclusive depois você vai dar upgrades na sua tribo, na oca da sua tribo, e você precisa de itens, pele de animal, planta, enfim, o que está disponível na natureza para você dar o upgrade, tanto no seu personagem como na sua tribo. Depois eu vou voltar nesse ponto. Então, questão dos personagens, você tem 8 personagens que você vai liberando conforme você vai progredindo na história. E como é que funciona então? Você vai lá, completa aquela missão, você chama, a partir do momento que você completou aquela missão, você tem esse personagem na sua tribo.
E então ele desbloqueia várias habilidades. Cada personagem te dá uma habilidade diferente. São 8 habilidades no total, incluindo sobrevivência, coleta, mestre das feras, enfim, tem diversas. Tá? Vamos partir então para o outro ponto, que é um ponto crucial. Acho que isso vocês devem estar loucos para saber. Questão das feras. Você pode ir domando as feras no jogo. O interessante, uma pegada super legal, essas feras te ajudam, claro, a você no combate, a você caçar, enfim, você pode mandar a sua fera matar um outro animal, matar um inimigo, enfim. É legal porque tem uns personagens que eles têm como fosse uma trombeta mesmo, que se você chegar no acampamento sem ser detectado, ele vai tocar aquela trombeta e vai chamar mais inimigos. E aí eu sempre mandava a minha fera, seja lá qual for, matar o cara, para ele não dar nenhum aviso. Então isso é super legal, ajuda demais. E uma questão super bacana sobre a fera é o seguinte: se você tem um cachorro domado, todos os outros animais vão te atacar. Todos os outros animais, assim, carnívoros, né, vão te atacar. Onça, lobo, leão, os ursos, tudo. Conforme você vai dominando animais mais fortes, o que está abaixo não te ataca mais. Então se você dominou o cachorro, tudo para cima ataca. Se dominou um lobo, o cachorro já não te ataca mais. Se dominou um leão, lobo já não te ataca mais. E aí tem uma polêmica no jogo, em que a galera diz que o personagem, a fera mais forte, é o Dente de Sabre Presa de Sangue. Não é. O personagem mais forte, a fera mais forte do jogo é justamente o Urso Cicatriz. São 3 personagens como se fossem míticos, mitológicos, que você libera. Um lobo branco, o Presa de Sangue, que é um Dente de Sabre, e o Cicatriz, que é esse que eu estou mostrando para vocês. Quando você está com cicatriz, nenhuma outra fera te ataca. Quando você está com o Dente de Sabre Presa de Sangue, outros Dentes de Sabre te atacam. Então ele não é o mais forte. Agora tem uma diferença. Quando você está com o Dente de Sabre, você pode montar nele, porque isso é uma habilidade que você desbloqueia. Já no urso, você não consegue montar. Você monta no urso pardo, mas o Cicatriz é um grande urso preto gigantesco. E tem o urso das cavernas também, que você também não monta nele. Ele é muito maior do que o urso pardo. Outra questão interessante. O Mestre das Feras, ele também te libera a coruja. O que é a coruja? A coruja faz o papel do binóculo do Far Cry. Vocês lembram que o binóculo, quem já jogou Far Cry sabe que você marca os personagens com o binóculo. E claro, 10 mil anos atrás não tem binóculo, então você manda a coruja faz o seu voo e marca os inimigos no cenário. Você também pode ir liberando habilidades nela, que ela solta colmeias de abelha, então ajuda a atacar, ela ataca mesmo os inimigos. Então eu não uso muita coruja não, nem liberei essas habilidades ainda, pra falar a verdade. Eu uso muito pouco a coruja, não marco inimigo nenhum, porque depois você também marca os seus inimigos até com a própria lança, né? Só em apontar o inimigo você consegue marcar ele. Então eu esqueço, na verdade eu esqueço de utilizar a coruja. Eu acho que tinha que ser uma coisa mais fácil de utilizar, mais intuitiva e não tão... Quando você domina a coruja, você tá ali utilizando a coruja, você não tá, o teu personagem está parado lá. Você tem a visão da coruja. E eu esqueço mesmo de usar, sinceramente eu esqueço. Eu não achei isso tão útil no jogo não. Em relação às armas, né? Você tem a arma, o tacape, a lança e o arco. Depois você tem também a funda, né? Que é aquela paradinha que você bota a pedra e gira, né? Você bota a pedra num suporte, gira aquilo ali e taca, né? Eu também não utilizo essa arma também, muito pouco. Eu prefiro ir dando upgrade, porque conforme você vai coletando os itens, você vai dando upgrade também. Você tem um determinado item necessário para dar upgrade naquela habilidade, na sua arma, habilidade não, desculpa, na sua arma, você melhora ela. Ela vai ficando mais forte e melhor para usar, claro. Você também tem um tacape, tanto de uma mão, de 2 mãos. Você tem o arco longo e o arco curto. A lança até agora só tem uma lança. Uma coisa interessante, você pode jogar bomba, que seria como se fosse uma granada, mas seria jogar colmeias de abelha. E tem inimigo que tem isso como um ponto fraco. Então é interessante você utilizar esse tipo de recurso também. Também esqueço de utilizar. Outro ponto, eu acho que eu vou mais no mata-mata mesmo do que, enfim, utilizar essas habilidades. O jogo ele tem essa pegada, né, da sobrevivência, saiu daquela questão do shooter. Ele tem uma questão, por exemplo, se você for em áreas de frio, você não precisa, você tem que ter roupas de inverno.
tem que ter roupa de inverno. E como é que se desbloqueia a roupa de inverno? Também é um personagem que vai te dar essa habilidade. E conforme você vai subindo de nível, você vai liberando pontos de habilidade, você vai atribuindo esses pontos de habilidade. Então tem habilidade para tudo que é gosto e de tudo que é valor. Tem habilidade que vale 1 ponto de habilidade, tem habilidade que você libera que vale 3 pontos de habilidade, tem 4 até 5. Tá? Então é isso aí. Como vocês podem estar vendo o mapa do jogo, ele é liberado conforme você vai andando, né, desbravando. E outra coisa, né, ou você vai a pé ou vai no lombo de mamute, que você pode subir, mas não domar. Você não domina o mamute como uma fera, você pode subir no mamute que está lá, você não domina ainda. Ou no lombo do urso pardo, no lombo do dente de sabre. Isso aí é legal porque os dentes de sabre então correm muito, então você consegue fazer grande distância. Mas se você quiser ir a pé, conforme você vai dominando, não sei se vocês estão vendo, vocês podem estar vendo essas setas verdes, isso aí é viagem rápida. Então você não quer deslocar, você quer ir lá para o outro canto, que às vezes você precisa voltar na sua base. Aí você vai lá para o outro canto e aí você faz uma viagem rápida. Então essa é uma vantagem, ou você vai correndo mesmo por tudo isso aí. Mas depois você vai ver que não tem necessidade, você vai acabar utilizando a viagem rápida para chegar onde você quiser mesmo. Olha a quantidade de missões que tem no mapa ainda para fazer. Ainda tem muita coisa para descobrir. Eu acho que ainda tem ainda mais de 50% do jogo, mas com essa quantidade de jogo, de gameplay que eu já tenho, já dá para fazer essa análise robusta. Mesmo sem saber o desfecho do jogo, até porque eu não ia falar isso aqui. Mas eu tô falando do que eu já vi até agora, do que eu estou admirado com esse jogo. Como esse jogo é legal. Então, quando você vai chegando no mapa, voltando à questão do mapa, quando você vai chegando no mapa, você vê as torres e acampamentos. Os acampamentos, se eu não domino aquele acampamento, aquela área fica vermelha. Ou seja, dominado pelo inimigo. O acampamento, você tem que matar todos os inimigos do acampamento, que você domina aquele acampamento automático. A torre, você mata os inimigos e tem que acender a torre. Quando você acende a torre, uma grande área do mapa é revelada, igual aquela torre do Assassin's Creed. Bem parecido. E o acampamento passa a ser dominado pelos seus, o pessoal da sua tribo. E aí aquela área dali você tem um encontro menor com inimigos no jogo, e você passa a ter um encontro maior com o pessoal da sua tribo. Então diminui um pouco do conflito naquela área. Uma coisa interessante, sempre que dominar uma torre ou um acampamento, tem ali como fosse um saco, onde o acampamento, tudo que é colhido no acampamento fica guardado. Então você pode chegar ali e olhar o que tem ali dentro. E se você estiver precisando de algum item, e aquele item estiver ali, você pode pegar e aí automaticamente você já vai estar liberado para fazer. Você não precisa coletar esse item no mundo. Ele às vezes pode estar ali dentro, então vale sempre a pena dar uma olhadinha. Você também tem como uma espécie de, não arma, mas uma espécie de habilidade, você tem um gancho que você pode utilizar para escaladas. Então você vai chegar em locais que é inacessível você conseguir chegar de forma assim, a pé. Não tem caminho, você tem que escalar. Esse gancho, um dos personagens que você chama para sua tribo, que te chama, muito engraçado, de Homem Mijo, porque quando você chama ele para sua tribo, ele mija em cima de você, e aí ele te dá esse gancho de escalada. A partir dali você começa acesso a áreas de montanha e tal. Cavernas, cara, tem muita caverna, e a caverna é complicado porque não tem mapa na caverna. São verdadeiros labirintos. Você tem que acender a sua tocha na caverna para poder enxergar alguma coisa. E tem sempre alguns galhos secos, você vai queimando esse galho para ele ficando tochas permanentes ali. Interessante que na caverna tem sempre coisas legais para você pegar, itens bons, e tem também pinturas rupestres que você pega. Existem totens, existem umas mãos que você pega, são itens azuis, que são itens colecionáveis, e deve ser no máximo para liberar a conquista, não vai ser muito mais do que isso, não vai influenciar em nada na história. Uma outra habilidade do seu personagem é essa visão do caçador, onde você rastreia suas presas, você rastreia inimigos, você consegue identificar os inimigos, fica tudo preto e branco, e animais e inimigos se destacam. É como se fosse também aquela visão de águia do Assassin's Creed. Tem ali, né, jogo da Ubisoft, tem ali a mesma pitadinha, a mesma jogabilidade entre as franquias ali. Mas é muito útil. Tem missão que você tem que rastrear animais para poder resolver a missão, então você tem que ir atrás desses rastros utilizando essa habilidade. Pessoal, no geral é isso. Fiz uma análise bem completa para vocês.
pra quem não conhece o jogo, a partir dessa análise dá pra você saber se você vai querer jogar esse jogo ou não. Outro ponto interessante, não veja esse jogo como a série, a franquia Far Cry. Tem essa questão do mundo aberto, tem algumas características que permaneceram, mas foi totalmente remodelada. Não é um shooter, é um jogo de sobrevivência. Realmente tem hora que você sente que você pode ser morto a qualquer momento. Então, pense na franquia, nessa remodelação da franquia, que foi uma pegada da Ubisoft fantástica. Tá de parabéns. Mais um jogaço que foi lançado agora. A Ubisoft lançou agora recentemente o The Division, que foi um puta jogo, pra mim foi um puta jogo. Ponto positivíssimo do The Division justamente porque é um jogo multiplayer, mas se você quiser encarar a galera que tá com multiplayer mesmo, PVP, você entra na zona cega do jogo, vai lá e encara, e lá tá cheio de gente com cheio de código, que tá matando com um tiro só, já estão até reclamando. Mas se você quiser jogar seu jogo sozinho ou com seus amigos, sem perturbação, você joga. Então, foi uma pegada fantástica do jogo. Eles botaram uma zona específica para os babacas, digamos assim, que gostam de sacanear o jogo dos outros. Então, você vai lá dentro, quer se aborrecer, vai lá. Não quer, joga lá de fora. Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Falei de tudo que tinha para falar do jogo. O resto é história, o resto é spoiler. Eu ainda não zerei o jogo, mas eu acredito que daqui pra frente vai ser... É isso que tá aqui, mais a história. Porque eu desbravei muito o mundo do jogo. Ainda tem área fechada, né? Como vocês podem ver. Eu desbravei muito o mundo do jogo sem fazer as missões principais que liberam a campanha, liberam a história. Porque é mundo aberto, você faz se você quiser. Então, para fazer essa análise para vocês está completíssima. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá o seu like, se inscreve no canal e espero vocês no próximo vídeo. Fui!